Agora você já deve ter terminado suas observações, pelo menos boa parte delas. Nós vamos entrar na parte da interpretação. Você vai perceber que existem diferentes partes da interpretação. Nós dividimos ela em métodos e esse é o primeiro vídeo dos métodos, que é o método crítico. Então é importante que você baixe o seu arquivo do método crítico com as perguntas e você vá anotando as respostas. A ideia dos métodos é você registrar as informações a respeito da carta para você interpretar. Lembra que falamos sobre interpretação? Aquela questão de você pensar no que estava passando na época. Então, vamos lá entrar no método crítico, certo? A primeira pergunta seria quem escreveu o livro na evidência interna. Essa primeira pergunta é fácil. No 1.1 a gente já vê Paulo se identificando como o autor da carta. E a gente também pode ver pelos nomes na saudação final, no trecho final da carta, que são pessoas que de fato andaram com Paulo. Se a gente comparar com outras cartas, em Atos também, que listam pessoas como Tíquico e Apolo. Agora, a evidência externa. Na Bíblia, nos outros livros, não existe nenhuma menção a uma carta sendo enviada a Tito. Mas, se olharmos os escritos dos pais da igreja, quem seriam esses? Aqueles que vieram depois dos apóstolos, aqueles que substituíram os apóstolos na liderança da igreja, aqueles que começaram a pastorear a igreja após o fim da era dos apóstolos. Entre eles Clemente, Irineu, Tertuliano. Esses pais da igreja confirmam a autoria de Paulo em seus escritos, confirmam a autoria de Tito por Paulo, e isso é importante porque essas pessoas andaram, a maioria delas andaram com os apóstolos. Então eles têm muito mais credibilidade para definir, decidir se uma carta de fato foi escrita por um apóstolo ou não. Agora, a parte da refutação. Essa parte ela é mais trabalhosa, mas é importante você ter essas informações sobre refutação. As refutações, a maioria delas, surgiu nos últimos 200 anos. Apesar de que houve em períodos da história pessoas que refutaram autorias de várias cartas da Bíblia e livros da Bíblia, mas principalmente nos últimos 200 anos surgiram teólogos que criticaram minuciosamente aspectos das Escrituras e muitas vezes questionaram a autoria de algumas cartas. A autoria de Tito ela é questionada em 4 aspectos. O primeiro dele é a questão das normas eclesiásticas. Você percebeu na leitura que há uma certa ordem de cargos, bispos, presbíteros, e muitos afirmam que essa organização da igreja ela começou a surgir mais a partir do 2º século, quando os apóstolos estavam já mortos. Mas, se você observar bem, essa carta ela não estrutura muito complexamente a questão da norma eclesiástica. Ela apenas estabelece alguns valores, alguns padrões para o bispo, o presbítero, que mais adiante, em outro vídeo, a gente vai estudar de perto essas questões. Essa questão da norma eclesiástica também se aplica às cartas a Timóteo. Essas 3 cartas, elas formam as cartas pastorais, e as refutações, a maioria delas, são em conjunto, são as 3 cartas que normalmente se refuta. Então, se você observar Timóteo, quando você chegar lá, vocês vão ver que as refutações são muito parecidas, porque elas têm uma certa consonância temática, elas têm um aspecto muito parecido. As 3 são endereçadas a pupilos de Paulo, no caso Timóteo e Tito, mas a intenção é essa, de orientá-los sobre o que eles devem fazer no local em que eles estavam atuando. Timóteo, possivelmente em Éfeso, e Tito, no caso aqui em Creta. Temos outro problema agrupado a esse, que é a questão das heresias. Gostam de criticar a autoria dessa carta, refutando a autoria de Paulo, ligando a questão das heresias que são combatidas. Por quê? Principalmente por causa da questão da seita dos gnósticos cristãos, que foram surgindo mais no final do 1º século. E essa carta, se ela foi de Paulo mesmo, vocês vão ver que ela foi datada a um período anterior a esse. Mas essa heresia gnóstica não era nada novo, ela não pregava nada novo.
Então pode ser que Paulo estava apenas combatendo os fundamentos que geraram essa heresia, que criaram essa heresia. Que no caso seria uma questão da libertinagem e também de um ascetismo espiritual. Era sempre os dois extremos. Por um lado, a questão de que para chegar a uma espiritualidade maior, mais elevada, as pessoas deviam se poupar de pecados, se poupar de alimentos e coisas assim. E no outro extremo dessa heresia seria a questão da libertinagem. Eles pensavam que se o nosso espírito apenas é o que vale, é o que é importante, é o que é salvo por Deus, eles consideravam que a matéria era algo ruim, então não importa o que a gente faz com o nosso corpo. Então, se não importa o que nós fazemos com o nosso corpo, podemos nos entregar aos desejos da carne liberalmente, sem problema nenhum. É isso que eles pensavam. E Paulo faz críticas em relação a ambas, meio que indiretamente. Mas isso não é motivo para a gente refutar a autoria dessa carta. Esse primeiro problema foi o problema histórico, que tem essas duas vieses. Agora temos a questão do problema doutrinário. Os refutadores defendem que essa carta, as doutrinas que ela prega, não coincidem, não casam com as doutrinas que Paulo ensina nas outras cartas. Isso é ligado à questão do conceito de justificação e à transformação segundo a imagem de Cristo. Mas isso é claro que não tem muito fundamento, porque isso não chega a destoar dos outros ensinos de Paulo e não destoa do cristianismo. O terceiro problema é a questão linguística. Os refutadores criticam as três cartas, dizendo que elas têm muitas palavras novas. Como assim? Quando você escreve para as pessoas, existe um padrão, como se fosse uma impressão digital da sua escrita. Existem palavras, frases, vícios de linguagem que você normalmente usa. E esses vícios de linguagem, que são muito comuns nas outras cartas de Paulo, não são tão comuns aqui nessas cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E essas palavras novas, que correspondem a mais ou menos 2/3 das cartas, elas não combinam com nenhuma das outras palavras do Novo Testamento ou até das cartas dos pais apostólicos. Mas isso não é também motivo de alarde, porque são 3 cartas pessoais. Então, quando você escreve, por exemplo, para alguém, você escreve de uma forma muito diferente de quando você escreve para um grupo de pessoas ou para uma igreja, no caso de Paulo. Então, isso não é um motivo muito grande de preocupação. O quarto e último problema de refutação é o problema comparativo. No arcabouço histórico, no contexto histórico do Novo Testamento, alguns refutam essa autoria porque não conseguem encaixar essa carta no contexto da história de Paulo, que é contada em Atos. Mas nós vamos entrar nessa questão da data mais adiante. Vamos entrar então na pergunta da data. Quando foi escrito o livro? Essa é uma questão um pouco ampla, porque não existe um registro claro de quando Paulo deixou Tito em Creta. Existe o registro apenas de uma passagem de Paulo em Creta, que está em Atos 27:7, enquanto ele estava sendo escoltado por guardas até Roma. Então, fica difícil a gente deduzir e entender que foi nessa ocasião que Paulo deixou Tito em Creta para que ele constituísse presbíteros e estruturasse a igreja. Mas aos que defendem que é possível sim, e para quem acredita que Paulo se refere a essa passagem em Creta, quando ele escreve a Tito, essa carta ela é situada nos 2 anos em que Paulo esteve na prisão em Roma, que é narrado ali no final de Atos, no último capítulo de Atos. Os que defendem essa ideia acreditam que Paulo foi executado logo depois dessa prisão, ou seja, por volta de 60 e 62 depois de Cristo. Mas, se olharmos no capítulo 3, versículo 12, nós vemos que Paulo expressa um desejo de ir até Nicópolis, um desejo de encontrar Tito. Então, seria meio estranho a gente concluir que foi nesse tempo. Pode ser que Paulo estivesse errado sobre sua prisão, pensasse que estaria solto, mas não foi. Mas se você ler a 2ª carta a Timóteo, você vai ver que existe um teor muito mais sombrio nesse aspecto. Paulo não espera ser solto em 2 Timóteo,
Nós vamos entrar nesse detalhe mais adiante. Além disso, há aqueles que acreditam que Paulo foi solto depois dessa prisão em Roma, que é contada no final de Atos. O motivo dessa defesa seria também essa escrita dessa carta. Os que acreditam nessa questão de que Paulo foi solto depois dessa prisão, que é relatada no final de Atos, acreditam que Paulo passou por diversos lugares. Que ele passou pela Ásia Menor, passou por Creta, deixando Tito ali, passou por Éfeso, onde deixou Timóteo, e depois foi para Nicópolis. Nós também vemos que Paulo tem o desejo de ir para Filipos, como é expressado em Filipenses 2, de 23 a 24. E vemos na carta a Romanos que Paulo expressa o desejo de ir até a Espanha numa eventual viagem, isso antes dele passar por Roma. Essa quarta viagem missionária teria acontecido entre 63 e 65 depois de Cristo. E então depois ele teria sido preso novamente em Roma e executado sob o comando do imperador Nero. Então é possível que Paulo tenha escrito essa carta a Tito entre essas duas prisões em Roma. Quem defende essa visão, então, acredita que a carta foi escrita entre 63 e 65 e que Paulo foi executado entre 66 e 67 depois de Cristo. Eusébio, um dos pais da igreja, ele acredita nessa possível soltura. Em seus escritos, ele registra que Paulo ele expressa que ele teve uma primeira defesa e que ele foi solto. Em 2 Timóteo 4, de 16 a 17, nós vemos Paulo falando de uma primeira defesa e no versículo 18 nós vemos que ele entende que dessa vez ele não teria essa chance. Há outros indícios que indicam essa soltura de Paulo depois dessa prisão que é relatada no final de Atos, mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Nós falamos dessa questão da soltura apenas para você decidir se você acredita que foi escrita durante o período da prisão em que Paulo estava no final de Atos, ou se você acredita que foi escrita durante esse período de soltura de Paulo entre as duas prisões. Vale falar também que Paulo parece desfrutar de alguma liberdade. Ele não se identifica como prisioneiro e ele inclusive expressa o desejo de ir até Nicópolis. Então isso também conta a favor da questão de Paulo possivelmente estar livre. A quem foi escrita a carta? Bem, fica claro a partir do versículo 1:4 que foi escrita a Tito, que era um dos pupilos de Paulo, um dos discípulos de Paulo. Quanto à evidência externa, não existe nenhuma referência a essa carta, e então você pode deixar esse campo da resposta em branco. De onde foi escrito o livro? Bem, na evidência interna não existe nenhuma citação de onde Paulo se encontra. Então, você também coloque ali na sua resposta que não existe nenhuma referência. Na evidência externa, fica a seu critério. Se você acredita que foi durante a prisão de Paulo, que é narrado a partir de Atos 27, então você já sabe de onde foi escrito, de Roma. Os que defendem que Paulo escreveu de outro lugar tomam por argumento o contexto de Filipenses, no qual Paulo expressa o seu desejo de ir até Filipos. Então muitos acreditam que Paulo, depois dessa soltura, ele passou por Creta, passou por Éfeso e então passou por Filipos, na Macedônia, que seria de onde ele escreveu essa carta. Também é possível que ele tenha escrito essa carta de Éfeso, quando ele estava com Timóteo. Para onde foi escrito o livro? A evidência interna fica claro que foi para Tito, que estava na ilha de Creta. Em Tito 1:5 fica bem claro essa questão. Quanto à evidência externa, deixe essa questão em branco, porque, novamente, não há nenhuma referência. Então, esse foi o seu método crítico. Você responde essas perguntas, preencha esse documento e envie para o seu tutor. Nos vemos, então, no método histórico.